meus cumprimentos a todos os meus irmãos umbandistas. Hoje eu estou aqui para dar continuidade na história da Menina Maria, uma história verídica. Mas para mim continuar essa história, eu quero lembrar a todos que a mediunidade ela precisa ser exercitada. Isso para ter um controle, para quando o médium quer receber um espírito, né, um protetor, ele precisa se preparar, ele precisa mentalizar, e aí sim o espírito incorpora e dá suas mensagens. Só que com a Menina Maria, ela nasceu assim, e os espíritos então, seus protetores, seus mentores, vinham a hora que eles queriam, e principalmente à noite. E isso é porque Maria tinha mediunidade, mas ainda sem controle. Então, quem controlava era mesmo o padre, a sua sogra. E vinham à noite porque para eles dar a mensagem completa, é preciso esperar estar num lugar aconchegante, calmo. Aí sim eles davam as mensagens por inteiro. Porque o médium é consciente, semiconsciente e muito pouquíssimo inconsciente. Então a Maria achava que ela ou sonhava ou estava variando, ela não estava bem da cabeça. Então era isso que eu queria falar sobre a Menina Maria, que seus protetores se manifestavam somente à noite, mas ela tinha um espírito que era perseguidor, era uma entidade que veio fazer cobrança para com seu filho, e aí então às vezes manifestava durante o dia como se fosse uma loucura. Mas estamos falando aqui da Maria. E no dia que Maria foi visitar o terreiro daquela mãezinha, o qual eu já falei, ela viu todos entrarem de branco. Ela vibrava de alegria no terreiro daquela mãezinha que ela foi pela primeira vez. E nessa primeira vez, o seu coração, quando ela viu tudo aquilo de branco, seu coração palpitava muito. E ela estava muito feliz. Mas quando ela viu mesmo, no meio daquele pessoal entrando, todos de branco, ela pôde ver nosso pai Oxalá vestido de branco no meio deles, daqueles irmãos que estavam entrando naquele terreiro, todos de branco, todos numa só oração. E aí então ela começou a tremer muito, tanto ficar gelada e chorando. Aí então chamaram a dirigente do templo, daquele centro, porque a Maria não parava. E aí então a mãezinha lá veio acudir ela, veio controlar a mediunidade dela
E aí essa mãezinha controlou, deixou ela em paz e começou os trabalhos. E aí chegou a hora da Maria, juntamente com seu marido, ir conversar com o guia dessa mãezinha. E aí, aos pés desta mãezinha, desse guia, vovó Joaninha. Então, essa preta velha ouviu, aplicou passe no companheiro da Maria, aplicou passe na Maria, e o marido da Maria, Francisco, disse assim para a preta velha: o que a senhora disser, eu farei. Se a senhora disser que ela tem cura aqui ela vai ficar. Se a senhora disser para mim internar ela, eu internarei. Porque ela é uma pessoa boa, uma pessoa cuida muito bem da casa, do meu filho, de mim, e eu tenho as minhas dúvidas das doenças que ela tem, então eu queria esclarecer com a senhora. Aí então a preta velha disse para ele: após nós curarmos ela tem uma grande missão, mas para isso ela precisa comprar tudo do santo, a sua roupa, as suas guias, e ficar aqui para se curar. E aí então ela vai cumprir a sua grande missão. Maria então começou a frequentar o templo e se doutrinar, aprender a controlar aquelas energias que, quando vem com muita força, faz com que a pessoa fique tremendo, gelado e muitas vezes se sentindo até mal mesmo. Então essas energias precisam ser controladas. Então Maria começou a frequentar, mas ela percebeu com o tempo que o padre e a sua sogra não vinham mais. Durante a noite, se manifestavam outros mensageiros. E aí então, esses mensageiros vinham também à noite. Quando eles se manifestavam lá no terreiro da mãezinha, eles vinham uma vez e não vinham mais. Vinham durante a noite dar os pontos traçados, os pontos cantados, e a Maria então foi percebendo que aquilo que eles falavam nas suas mensagens, os pontos cantados, riscado, as bênçãos, ela não podia perder. Então ela levantava após eles desincorporar, ela levantava, escrevia o que era a mensagem e riscava com a caneta aqueles pontos que ela tinha visto e os pontos cantados. Ela cantava muito. E aí então a Maria começou mesmo a se curar e a ficar muito bem. Isso aconteceu no ano de 1973. Enquanto a Maria frequentava o templo espírita, foram vindo outros guias
como eu já falei, vinha o vô Daniel do Congo, o baiano Virgiliano, o herê, o Vanderlei, e a cabocla Jupiara, caboclo Treme-Folha. E foi ficando interessante que no terreiro da madrinha eles vinham uma vez só e depois só vinham em casa e durante a noite. Aí eles vinham à noite quando a Maria estava dormindo e eles foram dando outros ensinamentos. Então a Maria queria conversar com a mãezinha daquele terreiro, mas a Maria falava uma mensagem que foi até do baiano. Ela quis conversar com a madrinha, só que o baiano disse assim: eu sou o baiano Virgiliano, meu ponto está aqui, riscou o ponto para a madrinha, e disse: eu não sou bem um baiano, eu sou um mineiro, eu nasci na cidade de Irecê, só que do lado de Minas Gerais, mas eu venho na linha de baiano, eu sou um baiano. A madrinha não aceitou muito bem, mas também ele não veio mais lá, ele vinha durante a noite. E então, nesse meio tempo que esses guias só vinham uma vez só lá no terreiro da madrinha, demorou uns 6 anos e meio. E um bom tempo. Maria já estava bem curada, já estava bem de saúde, estava muito bem. E, bom, aí então, no outro episódio, eu continuo contando para todos como a Maria foi se desligando do terreiro. 3 irmãos. E lá a mãezinha se chamava Delcina de Moraes, a mãezinha da Maria. Então, eu vou parando por aqui, logo nós nos encontraremos. E eu estou lá no TikTok. Sacerdotisa Maria Joana Hidalgo. Então, até a próxima.